O futebol nos proporciona sempre muitos fatos que encaixam muito bem com o perfil do nosso canal, tratando de desenvolvimento humano, tanto pessoal quanto profissional. Principalmente quando envolve questões comportamentais. E tivemos um fato que ocorreu recentemente, eu vou explicar aqui para quem não está acostumado a acompanhar futebol, quem não soube do que aconteceu, para que possa entender um pouco, e aí nós analisamos aqui mais visualizando as questões de negócio, a questão gerencial e até de liderança. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, junto com o jogador do Flamengo também, o Pedro, eles tiveram um atrito que se tornou público por questões de comportamento e ligadas à prestação de serviço do futebol. Eu sempre analiso com prestação de serviço e falo para vocês, porque eu entendo que além da paixão, além do time que você torça, ali existe um negócio, visto que você paga ingresso para poder entrar no estádio, para comprar uma camisa, então você quer assistir de casa o jogo, você tem que pagar ali para ver no pay-per-view, ou mesmo quando você não está pagando, você está vendo gratuitamente por uma emissora, você está pagando a luz da sua casa ali, enfim. Ou seja, há uma troca. Então, havendo essa troca financeira e pela prestação de serviço, envolve, de certa maneira, o negócio, ainda que você possa não querer ver assim. Ponto relevante nesse fato. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, quando você vê o diálogo dele, então você compara o técnico aí como sendo o líder, o gerente de uma equipe, ele é muito sensato, ele é muito equilibrado. Você vê a demonstração de ponderação nele nas palavras, como ele pensa e analisa muito bem o que ele vai falar, para que ele não seja incorreto. De certa forma, ao expressar essas opiniões, quando cobrado pela imprensa, que de certa forma é o órgão também responsável por divulgar as informações que ocorrem dentro daquele ambiente empresarial, ele se vê não só pressionado, como se vê na necessidade de dar uma satisfação. E às vezes pode utilizar isso como uma ferramenta de recado ou até de entendimento para que a mudança ocorra. Então ele reclamou durante uma entrevista coletiva, para quem não acompanhou, não sabe o que está acontecendo, do jogador ter um comportamento extremamente inadequado, quase, segundo ele, quase à beira do ridículo, por não treinar, por ter uma postura de querer jogar e não fazer o que todos fazem. Ou seja, imagine, vamos colocar um cenário dentro do ambiente profissional para que você possa fazer esse comparativo e entender. Imagina então que você tem a sua equipe de trabalho, você tem todos os funcionários fazendo treinamentos constantemente para poder melhorar e trabalhar corretamente, e um dos funcionários não quer fazer, chega atrasado, reclama ou não cumpre aquilo que tem que ser. O líder constantemente vive pedindo, conversando, mudando, e essa pessoa não faz esse procedimento. Dentro do sensato, do correto, essa reclamação e essa cobrança deveria ficar internamente. Ela deveria ocorrer de maneira interna, ou seja, nem eu, nem vocês deveríamos estar sabendo disso, porque é algo que ocorre dentro do ambiente de trabalho, ponto final. Se você fizer isso numa loja, numa indústria, isso vai ficar sabendo entre eles. A não ser que você seja uma pessoa de fora e os próprios envolvidos por conta própria te contem e você espalhe para outras pessoas. Agora, no caso do futebol, onde a mídia tem essa participação direta e é responsável por levar essa comunicação ao torcedor, que é o cliente consumidor daquele produto, daquela prestação de serviço, a informação acabou chegando e ele expôs isso de uma maneira clara para todos do que estava ocorrendo. Muito bem. Ao expor isso, muitas questões foram levantadas. Então, obviamente, pessoas com opiniões diferentes ficaram a favor, outras contras, outras acharam que ele fez correto, mas não deveria ter exposto da maneira que fez. Enfim, até onde isso é o sensato? Uma coisa que nós ensinamos muito nos treinamentos é falar nas questões de liderança, onde o líder deve elogiar em público e criticar em particular, para que essa exposição não ocorra, para que uma imagem negativa não ocorra, porque nem todos estão preparados para ouvir a crítica de uma maneira mais áspera, ou de uma maneira mais rígida, ou de uma cobrança mais pública, e produzir. Essas pessoas às vezes caem de produção. Por outro lado, também treinamos e orientamos profissionais a serem o quê? Profissionais, né? Profissionais serem profissionais. Porque eles são responsáveis pela realização do serviço, eles são responsáveis pela venda de um produto, por exemplo, e o jogador é responsável pelo quê? Pelo desempenho, por preparar a sua parte, o seu papel de produtividade dentro do campo e trazer os resultados, que é marcar um gol,
que é marcar bem, que é driblar outro jogador, enfim, fazer com que o público consumidor, que é o torcedor, receba aquilo de uma maneira positiva e, principalmente, consiga sair de lá satisfeito. Ah, mas o time pode perder, porque o outro time também está buscando a mesma coisa. De fato, quando isso é feito, quando essa derrota ocorre de uma maneira que você vê o teu time brigando, que você vê o teu time lutando, que você vê um desempenho acima da média, mas por um detalhe ou até um próprio erro ocorreu a perda, é uma coisa. Quando isso ocorre de uma maneira passiva, de uma maneira que o time não desempenha, automaticamente o torcedor se incomoda, porque ele pagou por aquilo e não teve o resultado esperado. Então, o conformismo, a satisfação ou insatisfação, ela vai ficar em pontos de radicalismo, ao extremo. Automaticamente, quando o líder tem uma equipe em mãos, ele precisa controlar essa equipe, ele precisa conduzir essa equipe. Claro que eu não estou lá dentro, eu não acompanho o ambiente, eu não posso, né, julgar ou dizer certas coisas porque eu não sei de fato o que aconteceu. Eu estaria cometendo um erro, estaria cometendo um equívoco muito grande em fazer isso. Então eu estou analisando, dando um ponto de vista para que nós possamos pensar aqui, se fôssemos nós, como agiríamos, como poderíamos ser melhor dentro do ambiente de trabalho, como poderíamos fazer certo. Houve erro ou houve acerto? É isso que nós analisamos em cima dos fatos que nós temos de informação através da mídia. À medida que você vê aquilo acontecer e você tem um impacto, nossa, o gestor daquele profissional está falando mal dele em público. Até que ponto isso então é correto? Na opinião de vocês, isso é sensato? Não é? Mas tratando-se de futebol, onde o interno tem que ser exposto ou é exposto, como regra ou não, enfim, para uma mídia que precisa dessas informações para alimentar o público consumidor, ele foi tão errado? Ou ele fez o que tinha que ser feito e serviu, como eu disse no início do vídeo, como uma forma de alavancar, de cutucar o jogador e falar, olha, tá vendo? Você achou que estava fazendo aqui, ninguém estava te cobrando, mas está aqui, ó. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Porque se você for enxergar por um outro ângulo, e cada setor, cada segmento profissional vai ter uma característica, a cobrança é diferente. O torcedor vai cobrar também o técnico, vai falar, por que você não está colocando o jogador para jogar? Por que não está desempenhando? Você não está fazendo o seu papel. Então, ele mostrou para o público, consumidor dele, que ele sim está fazendo a parte dele, quem não está fazendo é o profissional. Mas que ele quer o profissional do time, então aquilo é um alerta para o profissional se tocar. Agora, você imagina se isso ocorre, e claro, guardado as proporções de cada segmento, cada tipo de negócio, dentro de uma loja, por exemplo. O teu melhor vendedor ou um dos seus melhores vendedores não produz aquilo que deveria produzir. Não trabalha da forma que deveria trabalhar igualmente a todos os demais. E aí o teu melhor cliente, que gostaria de ser atendido por ele, não consegue receber o atendimento adequado. E ele vai e reclama, e você expõe isso. Seria sensato? Claro, vamos separar então, como eu disse, situações. O perfil, a seara, o cenário do futebol talvez peça isso, o cenário de um comércio talvez não peça isso, mas em questão de postura de liderança, é adequado? É correto? Até que ponto essas informações, dentro desse tipo de segmento, é válido ser exposto e tão claramente, tão abertamente? Até que ponto isso vai ser positivo para a imagem, para a marca do clube, no caso, o Flamengo? São questões a se avaliar, muito importantes, independente da paixão pelo futebol, independente de você torcer ou não pelo Flamengo. Aqui nós estamos tratando uma questão de comportamento e questão profissional, que é o foco do nosso canal. Não a questão do futebol, a questão de como se deveria ganhar ou perder, mas a questão da produtividade comportamental. Como você vê? Você agiria dessa forma? Você entende que é correto? Você gostaria, por exemplo, de ter um líder fazendo isso? Ou você gostaria de ser um líder e ter um profissional na equipe que não cumpre com aquilo que foi pedido? Pelo menos foi o que o treinador deixou a entender. Que bom que houve depois o senso crítico e o entendimento entre eles na comunicação interna. Tanto que o jogador na outra partida seguinte, ou posterior, enfim, não me recordo, jogou e trouxe o resultado esperado. E os dois se entenderam. Isso é ótimo. Mostra o equilíbrio, o senso e a forma de liderar de uma maneira sensata. Mas como isso é visto como um todo? Ou cada local é um local, como eu citei? Você enxerga dessa forma? Como você analisa isso no seu trabalho? Se você é gestor, líder, gerente, coordenador de alguma empresa,
Você faria dessa forma? Você acredita que isso pode, através de uma psicologia reversa, cutucar a pessoa e fazer a pessoa produzir mais? Deixa seu comentário aqui, vamos entender, vamos dialogar sobre isso, vamos chegar a um consenso se cada situação cabe um tipo de personalidade e um tipo de comportamento, ou se tem que haver um padrão sobre isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, ó, deixa seu comentário aqui.